Nessa nossa aula de física, vamos começar a estudar o ramo da mecânica, que vai estudar os movimentos. Então, nesta aula nós vamos dar introdução ao estudo do movimento. Então a gente precisa saber alguns conceitos básicos. O que é movimento? O que é repouso? Eu coloquei entre aspas aqui, repouso, vamos entender que é alguma coisa que está parado. Então, uma coisa está em movimento ou está em repouso na física. Vamos compreender o conceito de corpo na física, o conceito de ponto material, o conceito de pontos de referência, que a gente chama de referencial. Então, esses conceitos nós vamos ver na próxima aula e eles são importantes para o entendimento do estudo dos movimentos. Eu vou fazer uma pergunta para você que está assistindo a aula. Exemplo. Um poste está em repouso ou em movimento? Vamos supor que eu estou passando na rua. Um poste na calçada. Eu olho o poste. Esse poste está em movimento ou está, entre aspas, parado, em repouso? O que você acha? Pensa um pouquinho. A resposta é depende. Depende do quê? Depende da minha referência. Qual é o meu referencial? Por exemplo, em relação à calçada. Esse poste em relação à calçada, ele está em movimento ou está em repouso? Em relação à calçada, ele está parado, ele está em repouso. E esse poste em relação a um carro que passa pela rua, ele está parado ou está em movimento? Em relação ao carro, em relação a essa referência, ele encontra-se em movimento. Em relação ao Sol, esse poste em relação ao Sol, ele está parado ou está em movimento? Ele está em repouso ou está em movimento? O que você acha? Está em movimento. Então, para eu dizer se uma coisa está parada, que a gente fala que é repouso, ou em movimento, eu tenho que saber qual é a minha referência. Eu tenho que saber o meu referencial. Então, esses conceitos nós vamos ver na próxima aula. Agora eu vou deixar um questionamento para vocês. Observe essa figura, responda para mim. Quem está em movimento? O menino, o skate ou ambos? O que é movimento? Então tente responder essa questão. É claro que para responder essa questão, você vai ter que saber quais as referências. Que referência? Por exemplo, o menino em relação ao skate. O skate em relação ao menino. Eles estão um em relação ao outro parados. Agora, o menino e o skate em relação a esse mato aqui. Estão em movimento. Esse menino e o skate em relação ao sol. Estão em movimento. O tênis desse menino está em repouso ou em movimento? Depende. Qual é o meu referencial? Se for o skate, está em repouso. Se for o mato, está em movimento. Então é essa análise que nós vamos fazer nos exercícios seguintes, nas aulas seguintes, no estudo dos movimentos.